No livro de Apocalipse, o capítulo 5, o versículo 1 diz assim: Vi um cordeiro sentado no trono, com um livro na mão, de todo selado com 7 selos por dentro e por fora. Vi um anjo que saiu do santuário gritando em grande voz, dizendo: Quem é digno de tomar o livro que está na mão do cordeiro e desatar seus 7 selos? Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não havia um homem digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E eu chorava muito. Mas um dos anciãos me disse: João, não chora. É escolhendo o lateiro de Judá. A raiz de Davi venceu para abrir o livro e para desatar seus 7 selos, para o seu Senhor. O apóstolo João, ele foi um discípulo que Jesus muito amava. Teve Jesus 12 discípulos. Louvado seja o Senhor. 11 foi assassinado como ele foi. O apóstolo Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. E foi aberto com a espada bem no meio. Uma banda para um lado, uma banda para outro. Porque quando a polícia prendeu Jesus, louvado seja o Senhor, o apóstolo Pedro puxou a espada e cortou a orelha do sumo sacerdote. E falou assim Jesus para ele: Pedro, embainha a tua espada. Porque quem fere a espada, com a espada morrerá. E Pedro morreu nessa situação para cumprir a palavra de Jesus. Louvado seja o Senhor. O apóstolo João, ele foi lançado num tacho de azeite fervendo. Ele não morreu. E os homens que não temiam a Deus colocaram o apóstolo João na ilha para ele morrer de fome, porque ele fosse sido comido pelas feras. Louvado seja o Senhor. E lá na ilha foi bom, que ele viu toda a revelação do livro de Apocalipse. Talvez se ele tivesse ficado em Jerusalém, ele não tinha a capacidade de ver e nem de resistir o que Deus mostrou para ele quando ele estava na ilha. Porque na ilha não tinha pão, ele ficou em jejum. E eu creio que ele ficou em oração. Porque o servo de Deus vive em oração dia e noite, com o exemplo que Jesus nos deu. Depois que Jesus subiu para o céu, os apóstolos sofreram grande perseguição pelos homens que não temiam a Deus, que não queria que o evangelho de Deus continuasse sendo pregado na terra. Lá em Roma, eles pegavam os irmãos e colocavam nas arenas, junto com o leão. E o leão devorava os irmãos, para ver se a pregação do evangelho se acabasse. Mas aquilo que Deus quer fazer, Deus faz. Não tem quem impeça. O inimigo não impeça, a morte não impeça, porque Jesus é a vida. E ele queria que fosse pregado o evangelho como está sendo hoje. Eles prendiam os irmãos e amarravam nas ruas, nos postos, na rua de Roma, e colocavam fogo. Porque naquele tempo não tinha energia elétrica. As ruas eram alumiadas com tocha de fogo durante a noite. E os irmãos diziam que era a luz do mundo. E eles faziam dessa maneira com os irmãos, amarrando em poste de madeira e tocavam fogo nas ruas de Roma. Mas nós sabemos que os agressores pagam um preço hoje muito alto. E aqueles que continuam perseguindo também o povo de Deus pagará um preço muito alto. Mas vale a pena a pessoa sofrer por Jesus. Porque a nossa vida aqui na terra, na carne, ela é passageira, pouco dia. Mas a vida do outro lado do Espírito é eterna. Tanto com Jesus, tanto sem Jesus. A nossa vida do outro lado, a vida do Espírito é eterna. Que Deus abençoe. Amém.